Nas apresentações de hoje, a gente viu bastante o o que a gente está fazendo hoje em dia para o registro civil aqui no laboratório, né. Então a gente tem as melhoria, né, o próximo passo do DRC, a gente tem o ARE, a gente tem o REF. Então, eu quero trazer aqui um pouco para fechar essa parte de manhã, o que eu considero os pilares do registro civil. Aí, não sei se o Vendramin concorda, mas que foram os projetos que começaram com toda essa estrutura, né, lá em 2021, 2022, não lembro exatamente agora. Que na minha mente, o que eu acho, que é a infraestrutura de chaves públicas, que a gente faz um pouquinho diferente, e o IDRC, juntos. Se a gente tivesse só um dos 2, eu acho que a gente não estaria aqui hoje, pelo menos não do jeito que a gente chegou aqui tão rápido. Depois, né, escutando o Maurício falando sobre IA, não sei o quê, talvez ano que vem, se eu for falar de novo, tenha um terceiro pilar que seja IA, porque ela realmente não depende dos 2, né, ela tá separada, sendo um terceiro pilar. Então, bem rapidinho, IDRC, algumas coisas que a gente tem de diferente dos outros. Primeiro que ele é nosso, então a gente controla tudo que a gente tem dele, todos os o que vem no token do IDRC, a gente pode botar um monte de coisa, inclusive a gente veio através dos anos, cada vez que surgia um problema, a gente tinha a possibilidade não, como é que a gente resolve? "Nossa, vai ser difícil, não sei o quê", não, bota lá no token e depois o cara que tá lá na ponta, ele resolve. Então isso melhorou muito o nosso processo, principalmente lá com o nosso parceiro da CodeBeat. A gente integra uma tecnologia que nem o Frederico falou, né, amplamente utilizado com o Auth 2.0 e o OpenID, e a gente pode cadastrar os provedores de serviço, que nem o Frederico falou de manhã. Não, mas tu sabe como é que é, né? Tu não pode esse ponto? Não, esse ponto foi complicado mesmo. Mas a gente meio que resolveu. A gente foi um meio termo. Então a gente tem níveis de garantia, baixo, substancial, altos, é muito utilizado. A gente tem uma política de elevação e redução específica do registro civil, que a gente não teria se a gente usasse, por exemplo, um Gmail da vida, um outro provedor de serviço. A gente tem uma tratação muito específica do óbito, que a gente é muito importante para o registro civil, não deixar alguém que já morreu fazer um registro no DRC, né, acessar o sistema. E algumas outras coisas que eu vou falar mais no final. Aqui eu vou ser bem rápido, porque o Frederico já até demonstrou hoje de manhã, eu ia puxar o Ads para demonstrar, mas ele roubou de mim. Então, o IDRC ele funciona de um jeito bem comum, né? A gente tem um usuário, ele clica num serviço qualquer do registro civil, esse serviço solicita uma autenticação para o IDRC. Se o usuário já está logado, se ele já tem o token dele, ele nem vê isso, e ele simplesmente executa o serviço e retorna para o usuário. O mais simples possível. Quando a gente está falando do assinador, que seria o meu exemplo aqui, que o Frederico já pegou de mim, aconteceria a mesma coisa. Um monte de outros processos aconteceriam lá atrás, mas para o usuário, vocês podem perceber, ele ia acessar o serviço, clicar no fazer o login do DRC e ter o documento PDF dele assinado. Algo muito importante aqui, que a gente vai voltar depois, é espaço 12, onde a gente deleta o par de chaves. Então, o segundo pilar, junto com o IDRC, é a nossa infraestrutura de chaves públicas. Onde, quando a gente começou lá no meu mestrado, a gente tinha alguns pontos principais que o professor Custódio tinha muito problema, aliás, todo mundo tem, né, com a infraestrutura de chaves públicas tradicional, que é o usuário não precisa cuidar de uma chave privada. A gente queria eliminar isso. Durante esse processo de pesquisa, a gente percebeu que não, a gente consegue fazer mais que isso. A gente consegue melhorar um monte de coisa. A gente pode tirar os timestamps, tirar a revogação, ser muito mais eficiente, além de ser muito mais seguro. Passado mais alguns meses, a gente percebeu, a gente consegue fazer mais ainda. Se a gente não tem timestamp, não precisa de revogação e é uma eficiência muito boa, a gente pode fazer certificados de longa duração. Então, na infraestrutura de chaves públicas do registro civil, a gente tem certificados de 100 anos. Então, é muito mais prático, num ponto de vista de usabilidade, não só do usuário, mas de gerenciamento de infraestruturas, porque a gente emite um certificado por um documento só, que eu vou falar agora, a gente nunca mais tem que se preocupar com o documento. Então, muito provavelmente vocês aqui já assinaram documentos, já receberam documentos assinados, 1 ou 2 anos atrás. Se vocês forem pegar esses documentos e jogarem no verificador, tipo do ITI, ele muito provavelmente vai dar inválido, porque faltou um timestamp.
e o teu certificado, o certificado da pessoa que assinou, ele agora está inválido, ele foi expirado. A gente já viu, eu já vi esse problema várias vezes. Muitas pessoas vêm falar comigo por causa de documento digital. Ah, não sei o que, meu Deus do céu, o documento ele expirou. Qual o problema? Ah, o certificado expirou? Não, mas eu assinei ano passado, né? Tu botou um timestamp? O que é um timestamp? O que eu faço agora? Não tem o que fazer. Tem que assinar o documento de novo. Eu já resolvi muito problema com os caras que vieram me falar e os caras ficaram desesperados. A gente não tem nenhum desse problema. A gente só assina o documento. Justamente por causa disso, a gente consegue automatizar vários processos por debaixo dos panos nesses outros projetos, por exemplo, no REF. No REF a gente vai ter várias assinaturas. A gente não precisa de timestamp, ficar renovando, a gente só faz uma assinatura usando esse certificado do Registro Civil. Eu já fiz as... Então, por que a gente consegue destruir essa chave privada, né? Não sei aqui se vocês já utilizaram tokens ou smart card. É horrível, né? Eu acho que eu não conheço uma pessoa que gosta de ter um token e eu nunca tive um problema, pelo menos. A gente pega o nosso certificado, que é o certificado de uso único, de assinatura única, que a gente usa no Registro Civil, e a gente amarra esse certificado a só um documento. A gente calcula um resumo criptográfico, bota dentro do certificado, e no nosso processo de verificação, a gente fala, só verifique documentos dessa par de chaves para esse documento. Então, quando a gente está numa infraestrutura tradicional, se tu perde tua chave, se alguém rouba a tua chave, ele consegue fazer o que ele quiser com isso. Ele pode assinar 1 milhão de documentos, tu nunca vai saber. A não ser que tu pegue um na mão. No nosso caso aqui, eu posso assinar um documento com a minha chave privada, entregar minha chave privada pro vendedor a mim, e ele não consegue fazer nada. Se ele assinar qualquer outro documento, o resumo criptográfico, o hash, ele vai ser diferente. E o nosso verificador, ele vai barrar, ele fala, não, isso aqui tá inválido. Então, justamente por causa disso, quando a gente, eu gosto de falar, o professor adora falar isso, né? A C-Raiz do Registro Civil é a mais segura do mundo. Porque a gente faz uma cerimônia, a gente cria toda essa cadeia, e no final da cerimônia a gente vai lá no HSM e a gente deleta a chave. É impossível, não existe a chave mais. Se a gente quiser, a gente não consegue recuperar. Então, quando a gente faz a cerimônia, a gente vai numa sala cofre, a gente usa o HSM, a gente faz toda essa estrutura, a gente deleta essa chave privada, deleta essa chave privada. A única que fica trabalhando no HSM, que a gente precisa dela, é a AC que emite os certificados de uso único. E a chave do usuário privado, do usuário a gente também destrói. Então, é uma simplificação muito grande de gerenciamento da infraestrutura em geral. A gente também usa a lista de serviços confiáveis, que seria a nossa grande âncora, né? Uma lista onde tem todos os certificados, todas as ACs que a gente confia. Então, tem esses dois, esses dois pilares, né? Vejam bem, se a gente tivesse só o IDRC, a gente teria autenticação. A gente saberia quem são os usuários e as informações. Toda vez que a gente precisasse de uma assinatura ou fazer algum processo, a gente teria que pegar algum certificado externo, tipo ICP Brasil, e falar, você tem um certificado? Não tenho. Você vai ter que tirar um certificado. E esse processo ia demorar, às vezes, até semanas, dependendo da pessoa. Ou a pessoa nem ia conseguir fazer. Ou então ela tem um certificado com um tokenzinho. Ah, tu pode fazer tua assinatura? Ah, não, eu esqueci meu token em casa. Então, iam ter várias complicações nos projetos por causa dessa quebra. Se a gente tivesse só a ICP e não a autenticação, a gente não teria uma garantia tão grande da informação que teria um certificado. Ou então a gente teria que pagar, muito provavelmente, pelas informações, né, para preencher o certificado, e a gente não teria uma boa garantia de que eles estariam corretos. Então a gente teria que acessar 2, 3, 4 bases de dados para fazer o batimento e ver se a gente sabe realmente quem a pessoa é. Como a gente tem o IDRC e a ICP trabalhando juntos, a gente não precisa se preocupar com mais nada. Por exemplo, tem um exemplo que eu gosto bastante. No nosso certificado, porque a gente controla a emissão dele, a gente inclui algumas informações, mas as duas que eu mais gosto são o tempo de autenticação. Então, a diferença do tempo de autenticação para o tempo da assinatura. Eu tenho certeza que aquelas informações estavam legítimas 10 segundos antes de ser feita a autenticação da assinatura, desculpa. Então, quando a gente tem um certificado normal, ele é emitido para a pessoa naquela data. Pode passar 1 ano e aquele certificado ainda está válido,
Pode ter mudado o nome, pode ter mudado o celular, pode ter mudado um monte de coisa. O certificado continua válido, a não ser que ele vá lá e fale: "Ah, por favor, revogue meu certificado, mudei de nome". Aqui não. No momento em que a pessoa troca de nome, o próximo certificado, a próxima assinatura dela vai refletir essa mudança. Isso é muito importante. O segundo que a gente faz, que eu acho muito interessante, eu adoro essa decisão que a gente chegou, acho que foi ano passado, o Benjamin vai saber melhor do que eu, a gente teve um problema de como confiar, né, porque o IDRC, ele te dá vários meios de autenticação. Tu pode autenticar com o GovBR, com o IDRC, com o ICP Brasil, tem vários. Como é que a gente sabe o que o usuário utilizou? Se isso fosse separado, o nosso certificado e o IDRC, seria, eu vou dizer, quase impossível de conseguir, porque a gente teria que pegar a permissão de um monte de gente. Como a gente tem os dois, a gente simplesmente falou: "Ah, cria uma extensão nova e adiciona o método de autenticação dele". Isso resolveu um monte de problema pra gente. Então, de novo, eu acho muito importante sempre voltar aqui e falar desses 2 pilares. Foi o que começou. E se vocês forem em todos os projetos, talvez menos do área, a gente vai ver que lá no fundo, a gente só consegue fazer os projetos, o REF, qualquer projeto, porque em algum momento lá a gente tem a chancela do Registro Civil, que é a assinatura usando o OTC, e a gente tem a autenticação dos usuários usando o IDRC. Eu estava num evento na Califórnia e o presidente de uma empresa, que à época era a VeriSign. A VeriSign era a maior autoridade certificadora da época, né, 2003, portanto faz 23 anos, né? E ele disse o seguinte, que a PKI iria desaparecer. E assim, pô, mas é a maior PKI do mundo, né, vendendo certificado adoidado, mundo inteiro e tudo, né, tal. E ele que a PKI ia desaparecer. Muito depois eu entendi, né, o que ele queria dizer. Ele queria dizer o seguinte, que a infraestrutura, que a PKI, Infraestrutura de Segurança Pública, ela não pode aparecer para o usuário final. Né? Ela não pode ser restritiva, ela não pode ter fricção, você não pode estar se preocupando com detalhes da infraestrutura. É a mesma coisa, por exemplo, das telecomunicações, um telefone. Se você pega um telefone celular, você liga para alguém e fala. Você não sabe o que tem por trás. Tem muita tecnologia, tem muito equipamento, né? Central telefônica, fibra ótica, satélite, um monte de coisa, que a gente não fica sabendo. Qualquer pessoa usa um telefone. E a ideia no Rio Civil, nós criamos uma infraestrutura, né, para assinatura de documentos, onde a PKI, de fato, está desaparecendo, né? Não que ela não exista, ela existe e ela é muito bem feita porque ela não aparece mais. Você não compra certificado, você não se preocupa com chave, você não se preocupa com nada. Nós vimos a apresentação do ADS ali, né? Clicar, assinou. Tem uma PKI por trás, tem uma complexidade enorme por trás, mas o usuário não precisa saber disso, né? Não precisa se preocupar com isso, ele pode confiar completamente, né? Então, assim, em minha opinião, em minha humilde opinião, a ICP do Rio Civil é a melhor infraestrutura de segurança pública brasileira hoje, sem dúvida, do ponto de vista da palavra infraestrutura. Ela realmente esconde os detalhes e permite que as pessoas assinem com qualidade e segurança documentos eletrônicos, documentos digitais. Obrigado, Lucas, parabéns. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Eu tenho. Eu queria aproveitar, assim, para mim vai ser mais do mesmo, e você, Lucas, está correto mesmo. Eu acho assim que desde quando a gente recebeu a missão de fazer a implementação do registro eletrônico, que não existia ainda operador, quando a gente iniciou todo o projeto, nem existia operador, né? Então, assim, era tudo mato mesmo, né? Não existia nada. E a gente mudou, a gente fez o que tinha que fazer, né? Demoramos para fazer aquilo que tinha que fazer, mas antes tarde do que mais tarde, né? Como diria. Mas assim, eu quero aproveitar o Everson que está aqui e eu quero assim, o que o registrador civil, olhando assim de fora, né, entende desse projeto? Quando o Custódio falou assim que é transparente, você acha que para o registrador civil toda essa estrutura, ela é transparente e para ele não vê isso ou ele vê isso? Bem, a dificuldade que nós tínhamos antes com os tokens é infinita, não vou nem entrar em detalhe que o Lucas já colocou. Mas ninguém percebe tudo isso que está acontecendo.
Simplesmente é uma autenticação, como eu vou entrar na minha conta do Google e vou ter uma certificação no máximo em 2 verificações, é o que eu faço hoje com o certificado que vocês criaram aqui. E essa minha visão ainda, quem sabe, de participar um pouco e conseguir enxergar um pouco por trás, mas 98, 99% das pessoas no Brasil que usam nos cartórios não tem noção do que acontece por trás. Com certeza não tem. Sei lá se é bom ou é ruim, né? Assim, para a questão da tecnologia, eu acho que é bom, porque assim, aquilo que não pinga no meu celular é bom, porque assim, a reclamação, se não, Everson, se não vem reclamação, quer dizer que está funcionando. Então, que isso é bom, porque se não estivesse funcionando, tinha reclamação. Então, assim. Mas não... aí vem o que acontece é que aí as pessoas não dão o devido valor para aquele trabalho todo que vocês fizeram, que está tudo por trás, que eu passei o dia ontem ouvindo vocês falarem, e ninguém tem noção que daqui 20 anos vão estar criticando o registro eletrônico, mas não sabe quantas horas, quantas pessoas passaram para chegar nisso que vocês chegaram na identificação. É isso mesmo, porque penso que as coisas nascem prontas, as coisas não nascem prontas, e as coisas têm que amadurecer também, né? Ela tem um período de maturação, não nasce pronto, isso aqui não nasceu pronto, a gente mudou várias vezes, né? A gente mudou muitas vezes. O Custódio dormia, acordava, ele queria que mudasse alguma coisa. É verdade, é verdade. Da criação da C dentro da sala cofre, você fala? Daquele dia? Ah, tá. Aí foi depois ainda, né? Mas assim, e é isso mesmo, Everson. Assim, e eu até tento, né? Eu até tento falar, eu até tento dar magnitude, mas eu não sei se a culpa é até minha. O Custódio é muito mais preciso, professor é professor, mas eu não consigo, muitas das vezes, demonstrar a magnitude das coisas, sabe? E entender, fazer todo mundo entender da importância, né, para que você chegue no objetivo final, né, você tem que colocar algum tijolo, você tem que fazer algum alicerce. Não dá para fazer uma casa sem um bom alicerce, uma boa estrutura. E eu acho que isso aqui é uma das fases do alicerce, né? A academia, e assim, vou ser muito claro, o operador tem o convênio da universidade como um grande canal de contratação de pessoas. Sim, gente, onde que a gente vai conseguir pessoas que entendam e sabem disso? Então, assim, é muito natural e, assim, não, é claro, né? E, assim, vira um grande lugar de pensar coisas, né? E você treinar as pessoas acreditar no registro civil, porque o registro civil é cidadania na veia, é nosso, é o que a gente faz no nosso dia a dia, todo mundo passa pelo registro civil, é muito natural isso. Então, assim, obrigado, Lucas.